Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wise Dan Guild. Eu me chamo Pedro e eu trago um tema hoje bastante relevante. É um documento que foi feito pelo Sínodo dos Bispos na 13ª Assembleia Geral Ordinária e o título, o nome do documento é A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã, Instrumento Laboris de 2012. Bom, esse texto ele é importante e ele traz considerações muito relevantes para o cenário atual e para a difusão da fé. Eu fiquei super tocado já com o começo do texto desse Instrumento Laboris, e por isso que eu resolvi trazer aqui no canal. Então ele começa assim, já no prefácio dizendo: aumenta a nossa fé, Lucas 17:5. Então esse apelo que é feito a Nosso Senhor, aumenta a nossa fé, é o apelo deste vídeo e deste documento. Infelizmente temos visto em vários contextos pessoas pregando a doutrina católica, pregando a doutrina, a fé, aliás a doutrina, mas a fé vivida já não se sente mais. Então esse texto de 2012 é um apelo justamente a esse problema que vem crescendo ao longo do tempo. O viver a fé é diferente do saber a doutrina. Obviamente, é importante saber a doutrina para viver a fé, mas de nada vale saber a doutrina se não viver a fé dessa doutrina, justamente porque a doutrina parte da fé, parte do testemunho dado pelos apóstolos, parte do ensinamento de Nosso Senhor, que ele deu primeiramente pelo seu exemplo de vida, exemplo de morte, ressurreição, ou seja, tudo isso foi um sinal para aquilo que ele dizia. Então, do mesmo modo, a vida do cristão tem que ser um sinal da sua fé. Não pode ser palavras vazias. Então, Senhor, aumenta a nossa fé. É o pedido dos apóstolos ao Senhor Jesus, ao perceberem que somente na fé, dom de Deus, podia estabelecer uma relação pessoal com Ele e estar à altura da vocação de discípulos. Então, o que é a fé? A fé é estar em intimidade, como diz o documento aqui, em uma relação pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é uma doutrina, não é... Claro que a doutrina é importante. Uma vez convivendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele ensina, daquilo que Ele é, daquilo que Ele mostra, daquilo que Ele viveu enquanto Deus, enquanto homem, enquanto Deus, Ele nos mostrou algo. Este algo, entendido filosoficamente, se deduz aí uma doutrina. Mas o foco não é essa doutrina, o foco é viver isso aqui. Então, se a pessoa tem doutrina e não vive, ou seja, não tem fé, ela cai no problema dos fariseus. Os fariseus sabiam de cor e salteado toda a lei mosaica, todas as regras da escritura, toda a história do povo, enfim, todos os ritos, liturgia, tudo, mas não praticavam. Ou seja, Nosso Senhor várias vezes os chamam de hipócritas, porque o seu coração não estava cheio do ardor da fé, porque se estivesse, eles teriam reconhecido Nosso Senhor como Messias, e não foi o que fizeram. Esse pensamento farisaico até hoje se mantém. A gente que conhece de cor e salteado o Antigo Testamento e não aceita o Messias, ou seja, não cumprem o que realmente está dito ali, se realmente entendessem. A prova maior disso é que São Paulo era discípulo de Gamaliel, e ele, tendo entendido tudo que Gamaliel disse, claro, caindo do cavalo e recebendo a graça da conversão: Senhor, que quereis que eu faça? Então, nossa atitude deve ser esta: Senhor, que quereis que eu faça? Aumenta a minha fé. Então, aumenta o quê? O meu modo de viver, o meu modo de ser, para aí essa doutrina fazer sentido ao modo como eu vivo. Senão não faz sentido decorar textos, manuais e não viver aquilo. É o que está dizendo aqui, obras em que é preciso ter fé. Eu até marquei aqui, a vida espiritual, nossa fé é a força. Então, sem a vida espiritual, as palavras não valem de nada. E esse trecho aqui é muito bonito, olha só, do documento. Ainda no prefácio, hein? Por vezes, Nosso Senhor advertiu os 12 pela sua pouca fé. A pergunta, por que é que não consegue expulsar o demônio? O mestre responde: pela vossa pouca fé. No mar de Tiberíades, antes de acalmar a tempestade, Jesus diz aos discípulos: por que temeis, homens de pouca fé?
Eles devem confiar em Deus e na providência e não se preocuparem com os bens materiais. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, como não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? É o que nosso Senhor disse em Mateus 6,30 e Lucas 12,28. Semelhante atitude repete-se antes da multiplicação dos pães, perante a constatação dos discípulos se terem esquecido de levar o pão ao passarem para o outro lado, na outra margem. O Senhor Jesus disse-lhes: homens de pouca fé, por que estáis a discorrer entre vós por não terdes trazido pão? Ainda não compreendeis? Não vos recordais dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Ou seja, depois do milagre da multiplicação dos pães, eles ficaram atordoados porque não levaram pão. Meu Deus, mas eles acabaram de ver a multiplicação dos pães. É isso que está dito aqui no documento. Homens de pouca fé. E nós, por vezes, nos nossos trabalhos, na correria do dia a dia, nesse mundo moderno que parece a 1.000 léguas, a 2.000 anos para frente desse mundo antigo, na verdade, é só uma ilusão que a tecnologia nos passa, que essa estrutura social que o homem, aplicando a sua inteligência, criou, parece que nós estamos numa outra era e que as coisas não se devem mais acreditar em demônio, céu, inferno. Não, as coisas continuam as mesmas. O céu está aí, a terra está sólida debaixo dos nossos pés, o céu e o inferno existem e este mundo é uma luta de anjos e demônios. Ah, Pedro, eu não acredito nessa história da carochinha de anjo e demônio. Bom, basta dizer que Aristóteles, um dos maiores filósofos e, bem se pode dizer, o fundador da ciência, ele acreditava em alma. Ele pregava que o homem é um composto de corpo e alma. Então, se existe uma forma substancial atrelada à matéria, um corpo, existem formas substanciais que são independentes do corpo ou da matéria. Por raciocínio, se deduz isso. Em toda a antiguidade se sabia disso de maneira comum e incorrente. Não é uma questão de crença. Inclusive, a filosofia trata sobre isso, dos seres imateriais. E todas as religiões acreditam no mundo espiritual. Então, as coisas não são por acaso. Uma maior prova de que existe um mundo sobrenatural é que existe um mundo intermediário no qual nós temos acesso, que é o mundo das formas. Por exemplo, como que eu estou gravando esse vídeo agora e de repente eu morro amanhã e você vai assistir esse vídeo daqui 10 anos, como que a minha voz e a minha imagem ficam codificadas aqui de maneira que a pessoa tem acesso 10 anos depois de eu já ter me ido. Então, esse poder que o mundo das sombras tem, que esse campo espectral tem, já mostra que existe algo para além da matéria. Aliás, é sabido da filosofia e também da psicologia que se você percebe um ente, você não percebe apenas a forma externa, mas sim algo essencial dele, porque você também consegue reconhecer nele aquilo que ele poderia ser e ainda não é. Então, por exemplo, ao ver uma semente, eu já consigo ver a árvore que ela poderia dar. Então, se não existisse uma capacidade ali, uma possibilidade ali, e eu não fosse capaz de enxergar a essência que está ali, contendo essa possibilidade ali, não haveria esse mundo espiritual, não haveria a nossa capacidade de perceber isso. Então, só para dar uma prova concreta, um dado científico, tem gente científico que vai dizer que não acredita, mas a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então não é uma questão de crença, é uma questão de ciência. A exposição da situação atual, o documento, de uma maneira muito clara, vai dar a situação atual. Olha só. De fato, várias igrejas particulares conhecem não só o afastamento dos fiéis por causa da pouca fé, da vida sacramental e da prática cristã, que algumas até poderiam ser inseridas na categoria dos não crentes. Ou seja, tem gente que nem frequenta nada, só se diz de nome. Mas o problema vai além, olha só. Ao mesmo tempo, várias igrejas, depois de um primeiro entusiasmo, experimentam também o cansaço, o medo perante situações bastante complexas do mundo atual. A evangelização tem por finalidade a transmissão da fé cristã. Em primeiro lugar, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo, organizados em igrejas particulares. Então, a igreja principal é de Roma
e todas as igrejas espalhadas pelo mundo, que são as igrejas particulares, que compõem a verdadeira e grande igreja, que é o corpo místico de Cristo, não um templo físico propriamente. As igrejas particulares é que são esse conjunto de fiéis em locais, que são as igrejas particulares, elas todas estão passando por desafios. Então o documento vai dizer em dado momento aqui que é necessário buscar novos métodos. Aqui, aliás, está aqui. É necessário procurar novos métodos e novas formas expressivas para transmitir ao homem contemporâneo a perene verdade de Jesus Cristo. Sempre novo, fonte de toda novidade. Somente uma fé sólida e robusta, própria dos mártires, pode dar ânimo a tantos projetos pastorais a médio e longo prazo, infundir vidas e estruturas existentes, suscitar a criatividade pastoral à altura das necessidades dos homens contemporâneos, do homem contemporâneo e das expectativas das sociedades atuais. Ou seja, é preciso dar vida, criar novo método aqui, não é inventar novas doutrinas, não é inventar um novo evangelho, não é querer fundir a igreja com seitas, não é isso, é dar vida, é ir atrás dos filhos pródigos e trazê-los de volta à vida da igreja. Em determinado momento vai dizer que as pessoas já não... aquela instrução básica do catecismo básico ou que elas tiveram quando crianças já não é mais o suficiente. É preciso instruir os fiéis, dar um passo além. E eu acredito que a filosofia, ela contribui para isso, porque ela afina o entendimento que nós temos de Deus. Então era só que interessante o que o documento vai dizer aqui. Pontos de referência ele vai dar, isso é muito importante. A convocação da próxima Assembleia Sinodal acontece no momento particularmente significativo para a Igreja Católica, justamente em 2012, quando foi feito esse documento. Durante seu decorrer, realiza-se o 50º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano II. Então, é o 50º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II e o 20º aniversário da publicação do Catecismo da Igreja Católica, feito por João Paulo II. E abre-se o Ano da Fé, proclamado por Bento XVI. Então é neste contexto, em 2012, com a proclamação do Ano da Fé, que esse documento é lançado. E vai dizer sobre o fim da civilização, o que está acontecendo hoje em dia. Assim procedendo, o risco de uma fé enfraquecida e com ela o perigo de se esmoecer, a capacidade de dar testemunho do Evangelho tornou-se, infelizmente, uma realidade em muitas nações, onde a fé cristã contribuiu ao longo dos séculos para a edificação da cultura e da sociedade. Esse documento está fazendo um apelo de um resgate à verdadeira fé e dos fiéis viverem esta fé. Eu não vou ler o restante do documento, vou simplificar aqui em uma frase, que é a frase que ela é repetida muitas vezes nesse documento. É feito um apelo para que os cristãos, que os católicos vivam intensamente a fé, ou seja, se encontrem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, inclusive nesse documento está: a fé não é uma doutrina, mas o convívio íntimo com o nosso Senhor. Então, aquilo que os 12 apóstolos tiveram na Judéia, esse convívio, nós devemos procurar isso. Aonde? Na igreja, frequentando os sacramentos, estando com Ele na Eucaristia, porque Ele disse: eu estarei convosco até o final dos tempos. Então, nós temos que ter esse convívio com Ele justamente na Eucaristia, nos sacramentos, na vida de piedade, na vida interior, buscando corresponder à graça, buscando a vida sacramental da Igreja. Viver e não apenas saber uma doutrina. Inclusive, este já é uma refutação a muitos que, a título de tradicionalismo ou a título de qualquer outra coisa doutrinária, atacam a Igreja, não vivem a verdadeira fé, mas querem como que embalsamar uma doutrina, uma ideologia e uma liturgia que a Igreja Mãe ela sabe adaptar a liturgia sem perder aquilo que é essencial para que não deixe de ser um sacramento. Isso é o que muitos deles não entendem. Nós precisamos viver, e não apenas saber como fariseus, querer que aquilo permaneça estático, mas saber adequar sem perder aquilo que é essencial. Então, não é porque eu mudo certas coisas na liturgia que ela perde o valor sacramental.
né? Pode ser que daqui para frente ou daqui 20 séculos a igreja tenha que fazer a liturgia ficar maior e mais suntuosa do que agora, mas sem perder, nunca se perderá essas partes essenciais, que é o que importa, que é aquilo que o Espírito Santo inspira a conservar e suscita aquelas transformações, porque o foco é atrair essas almas, como diz o documento, para o Pai, para Deus, para o Filho, para esse convívio trinitário. Então nosso Senhor veio para atrair aos homens, para conviver com o Pai, com o Espírito Santo, com Ele. Então, esse vídeo é para alertar sobre esses possíveis erros e também para fazer um convite a essa conversão, a essa santidade, da gente estudar para querer viver. Eu não lembro qual era o santo agora, mas ele diz, para que a sua culpa não continue aumentando se não praticais, parem de estudar. Então é preferível uma pessoa que não saiba e faça por ignorância do que aquela que sabendo faz sabendo. Então o estudo deve ser para praticar e não para aumentar a nossa culpa, porque nós sabemos e não praticamos. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha e nos vemos numa próxima ocasião.